pra quem quer assistir a série, dá uma geral no que aconteceu em todo o Game of Thrones, pra o pessoal entender do começo até o final. Vamos lá. Na verdade, não precisa tanto, porque assim, você não precisa... mas pro pessoal saber Ah, do que a tá, gente importância, tá falando. claro. Os Targaryen, eles são uma família muito importante de Westeros. A Carol trouxe um pouco desse início. Eles que... Basicamente, eles ditaram o que acontece em Westeros, nessa Westeros que a gente vai ver agora em House of the Dragon, e, consequentemente, em Game of Thrones. Eles eram um povo que vieram de outro lugar, de outro continente, que era Essos, lá onde ficava Valíria. Sim. Valíria foi destruída, eles eram para Westeros. O grande patriarca, assim, da casa, eu vou chamar de... Ele não é o primeiro. O Conquistador. O Conquistador é o Aegon, né? Aqui, ó, você pegou o segundo. É que tá mais pra trás. Tá, vai falando o que a gente acha aqui. O Reino dos Dragões. O Aegon, ele... a conquista do Aegon. O que foi a conquista do Aegon? O Aegon, esse aqui é o Aegon, ele tinha um dragão e 2 esposas com 2 dragões também. Nossa. As 2 esposas eram irmãs dele. Ah, é? A Rhaenys e a Visenya. A safadeza dos Olha dragões. só, Ele era entendeu? casado com as irmãs. Um belo dia ele acordou e falou assim: vamos dominar Westeros? Vamos porque- separar aqui. Ó, Quer aqui, ó. explicar por que, que eles quiseram Por que dominar? eles quiseram Então, dominar? Se porque- eles tinham... Não quiseram voltar pra onde eles... Eles eram de um povo chamado Valíria, que era um reino, assim, surreal, cheio de mágica, cheio de dragões. Eles eram uma das 40 casas que dominavam o dragão. Então não tinha só eles. Só que teve uma das Targaryen teve uma premonição de que Valíria iria ruir e tudo ia acabar. E aí eles vazaram de Valíria, os Targaryen vazaram e todo mundo que tava lá ficou. E todo mundo morreu e só eles que vazaram com os dragões. E aí quando eles saíram... Existiam muito mais dragões. Muito mais. Eles não eram uma família... Na verdade, com um dragão, né? Porque o Balerion era de Valíria. Os e outros vários 2 ovos, nasceram né? lá, né? Ah, tá. Um dragão e vários pedra. ovos. E aí eles foram pra uma ilha, que é a Pedra do Dragão, que a gente tem em Game of Thrones, né? E lá eles construíram o forte deles e ficaram lá por um tempo. Até que um dia o Aegon, que é esse cara aqui, ele pensou, gente, vamos dominar o que tem dragão, a gente tem cara. dragão. Exatamente, esse é o pensamento. A gente tem dragão. Vamos pro outro lado. E aí eles foram pra Westeros. Quem tava dominando na época? Não tinha, Não tinha. era 7 reinos. O reino não estava não tá- unificado. Ah, eles que fizeram lá ser a... Eles, menos Dorne, eles não conseguiram Dorne. Eles demoraram para os Targaryen demoraram alguns anos aí pra conquistar Eles Dorne. conquistaram Dorne na base do casamento mesmo. Ah, tá. Não foi Eles por violência. Não foi por guerra. Mas, por exemplo, uma família muito importante, muito conhecida em Game of Thrones, inclusive nossa casa favorita, Stark. os Starks, eles já existiam nessa época. Já existia. Já, eles Sim. dominavam o norte, Eles eles dominavam o ajoelharam. norte. Quando viram os dragões, eles ajoelharam. Porque Sábios, né? velho? o Torrhen Stark, que era o líder da casa Stark na época, ele fez isso pra poupar todo mundo. Então ele se dobrou. Aí o que acontece quando você se dobra? Você obedece ao rei, que é o que acontece no início de Game of Thrones. O Robert vai visitar o Ned, ele, Your Grace e tal, tipo, eu tô aqui. Chamar ele pra ser a mãe. Somos amigos, mas minha mão faleceu e agora eu quero você lá. Inclusive, a mão dele, na verdade... Que é a mão? A mão é tipo... Ele O general. é o cara que manda. Não, general não, porque a gente tem a guarda do rei, ele né? não cuida Seria do... o quê? Seria Ele é um. vice? É tipo conselheiro. vice. Um vice-conselheiro, Conselheiro. assim. Abaixo do rei é ele. Quando não tá o rei, ele toma a decisão. Exato. Total. Exato. E Entendi. nessa época aqui, o conselheiro dele era um Baratheon. Que ele tinha... O Baratheon, ele era como se fosse bastardo dos Targaryen. Ah. Então lá, quando você tem no Game of Thrones o Robert Baratheon proclamando o trono... Porque ele achava que ele tinha direito, porque ele tem linhagem Targaryen. Eu tenho uma em algum avó momento. Targaryen, então também tenho direito ao trono. Então você é Entendi. rei. Então tem todo esse lance de eles chegarem em Westeros e o Aegon começa a construir tudo. Então o Aegon construiu Kingsland, o Aegon fez o Trono de Ferro. Eu gosto muito Não, quando e o você trono conta... o Trono de Ferro tá bem diferente. A Carol conta com mais emoção como é que foi Mano, feito o do trono. Trono de Ferro. Aquele trono lá, cara, deve ser o lugar mais desconfortável de sentar na fase. Imagina a gente fazer um podcast naquele negócio. Você viu o primeiro episódio? Você viu que o Viserys já tá machucado? Ele Ele tá se machucado. machuca no trono. Ah, aquilo lá é É o real. trono. Sim, Eu achei que era vai dar problema o trono ser daquele jeito. Tem um motivo dele não ser assim no Game of Thrones. Ah, e ele depois machuca também a mão aqui. E eles vão explicar por que o trono ficou diferente em Game of Tá Thrones. bom. Eles disseram. Mas basicamente o trono é assim porque quando o Aegon chegou em Westeros, todo mundo que ele ou dominou ou ajoelhou pra ele, ele pegou todas as espadas dessa galera e ele e o dragão dele Ah, não forjaram são o trono. Espadas
como se fossem. Não, São as Não, espadas dos de verdade. inimigos. Tanto que quando os ideia Stark... foda isso, cara. Quando os Stark ajoelharam, no livro eles falam, né? Assim, pelo menos as minhas espadas foram ilesas. Entendeu? Que eles Se o Lula jogaram. ganhar a eleição, ele vai pegar todas as armas dos bolsonaristas e vai colocar no Palácio do Planalto colado a uma do... Olha só, velho! Né? E se declarar o rei da porra toda. Cara, essa ideia é muito boa, porque... Você viu, né, o primeiro episódio? Sim, sim. Tá a espada pra tudo quanto é lado, não é só no trono, tudo quanto é lado. Inclusive, elas estão pra cima, assim, né? Estão todas pra cima, então, né? Tem algumas pra cima. Sim. Nossa, cara, que E o ideia, Viserys, cara. que é o rei, no caso em House of the Dragon, ele se fere muito no trono, né? Por causa disso, porque tá tudo ali, foi forjado daquele jeito. Aí o Balerion, que era o dragão na época do Aegon, deu uma baforada lá e forjou mesmo o trono. Inclusive o dragão do Aegon, o Balerion, o último montador dele, porque o Balerion viveu mais de 100 anos, Sei. foi o Viserys I, Que é esse rei que tá lá agora. Ele foi o último montador. E no final do episódio aparece o Balerion, aparece lá um templo com a cabeça de dragão. Aquela cabeça é do Balerion. Que foi o dragão maior do Aegon E Conquistador. o último dragão que Mas veio aquela de cabeça é uma Valíria. estátua. Então, É como se fosse. em Game of Thrones, a gente vê a carcaça desse dragão. A gente vê a cabeça dele. Aqui, eu já falei isso a semana toda, mas aqui eu acho que é como se fosse uma estátua de bronze. Sabe? Tipo, como se fosse uma estátua budista. Porque no Game of alguma Thrones coisa é assim. um parecido. osso. É uma... E ali parecia meio bronze, então Exato. faz sentido, né? então é um templo mesmo de adoração, até porque Balerion é o nome de um deus antigo da Valíria. né? Deixa eu entender então. Então, a gente começa Game of Thrones nessa decadência, né? Quando o Rei Louco é morto e assume os Baratheons. E aí ele vai até o Stark pra ter o reino lá do norte com junto. ele, né? Não só... O reino já está. O norte então, já está com ele. Mas é melhor ter um cara de lá com Com ele. certeza. E Deixa eles são mais muito unido. brother, Com né? certeza. ele e o Até Stark. porque, se você lembrar, no final de Game of Thrones, o exército de Winterfell, dos Starks, descem com o Jon Snow pra King's Landing. A Daenerys atravessa King's Landing com os Dothraki, com os Imaculados e com os soldados Starks. Porque os Starks sempre foram muito bons em guerras. Então é muito bom ter o Stark sempre do seu lado, porque eles são muito guerreiros, né? E territorialmente é o maior território, é tudo lá pra cima, né? Fora que a gente ainda tem a muralha, pra lá da muralha, foram os Starks que construíram a muralha, foi o Brandon, o construtor, há 1000 anos atrás, na primeira longa noite, que construiu. Entendi. Então tem toda uma história. E a parte de magia, comparando com o Tolkien, é mais leve ou vocês acham que é mais... Então, é porque eu acho que no Game of Thrones ele explorou um pouco a questão... O próprio White Walker, eles são uma magia, coisa né? mágica, né? Mas o que ele mais fala de magia é em Valíria. É meio que como se quando Valíria ruiu, a magia... ruiu Ficou por conta da perdido magia. também, Ficou perdido. Então, eu não sei se ele vai explorar mais... Eu adoraria. Meu sonho é ver um spin-off só de Valíria, sabe? Imagina. Mas eu acho que o Tolkien é Porque mais... tem umas feiticeiras, tem umas coisas assim de visões e tal, mas não é aquela fantasia pesada de magia, de jogar poder, né? Não, Game of Thrones tem um pouco mais disso por conta dos caminhantes brancos, como a Carol mencionou, mas aqui em House of the Dragon a gente vai ter uma briga política. Política, né? E dragão é magia, né? O dragão é a maior magia que você vai ver. Exato. Dracarys é uma dragões. magia. Você fala, sai fogo. Exato. Vai ter muito dragão. E no Game of Thrones, o que mais que a gente pode falar, né? Que tem essa... O raciocínio pra complementar, que eu parei no meio, os Targaryen não são tão presentes em Game of Thrones. Então. Porque é uma casa que meio que não existe mais. A única Targaryen que sobreviveu foi a Daenerys, com o irmão dela, o Viserys. Porque, né, quando o Rei Louco morreu, a mãe dela também foi morta. E aí ela foi levada para Pentos, que é uma cidade ali de Essos, e ela e o irmão foram criados ali. Até que o irmão fica adulto e fala: eu sou o herdeiro do trono, vou montar um exército aqui. Tanto que ele faz a irmã casar com o Khal Drogo para ter o exército dele, até que um dia lá o Khal Drogo se irrita com ele, mata ele, Daenerys vira a verdadeira herdeira do trono. Até Jon Snow chegar no rolê. Porque, na verdade, ele é sobrinho da Daenerys. Ele é Targaryen. E ele também é um Targaryen, porque o pai dele, o Rhaegar Targaryen, E ele teria vantagem por ser homem, é isso? Sim. Sim. E também porque ele é... Não, ela é tio dele, né? Ela é tia dele. Tia dele, Porque a linha de sucessão é assim. Você tem o seu filho, você é o rei, você tem o seu filho.
primogênito. O primogênito assume. Aí a gente tem a questão do Conselho 101, que é explicado no primeiro episódio. Comecinho. No começo. Confuso, eu achei. O que é esse conselho? O Conselho 101 ele aconteceu no ano 101, depois da conquista do Aegon. E lá foi decidido quem seria o legítimo herdeiro do rei Jaehaerys I. O Jaehaerys, ele é avô do Viserys I. Tá. Ali, naquele momento da série, está em disputa pelo trono o Viserys I e a Rhaenys. A Rhaenys é prima do Viserys. Mas eu achei... Esse aqui é o Conselho 101. Eu achei estranho, porque o cara tá vivo ainda e a galera fica discutindo com ele Então, vivo. é porque os filhos dele todos morreram. Só sobrou os Então, netos. ele já sabia que ele ia morrer e que ele precisava deixar alguém, senão Então ele tá poderia de boa perder. com isso. Só que Sim. tecnicamente Ele que quis, né? a herdeira dele é a Rhaenys, porque a Rhaenys era a filha do primogênito dele. Certo. Então, se o primogênito morreu, o filho mais velho assume. Só que o fato dela ser mulher, a galera não curtiu. Falou, não, uma mulher vai reinar? Tá louco? Entendi. Entendeu? Aí acabaram escolhendo o Viserys. Aí ela fica conhecida como a rainha que nunca foi. Eles falam isso. O primo dela, Baratheon, fala: eu queria jogar me dê uma prenda, rainha que nunca foi. Aí é bom que ele se lasca lá, depois não ganha nada. É muito bom, né? Mas ela não pode voltar a ser, então. Não, porque já declararam que o Viserys vai ser o rei. Só que aí a gente tá tendo o mesmo dilema na Casa do Dragão. Só que aí o Viserys foi diferente. Ele falou, não, a minha filha vai ser a rainha. Mas será que o povo vai querer? E depois ele falar outra coisa, depois que ele morrer. Exatamente. Termina um episódio com ele solteiro, né? No caso, Porque... e aí ele é rei, ele vai ter que casar de novo. E na época... ele pode casar de novo. Pode casar, pode ter filho de pode novo. ter filhos, e na irmãos da época, Rhaenyra. você ter uma rainha mulher era considerado sinal de fraqueza pra eles. Entendeu? Né? Tipo, a mulher pra eles era fraca. Exato. Então, como que o povo vai reagir a isso? Veremos nos próximos capítulos. Sim, o Lionel Strong, ele é mestre do... Tem um pequeno conselho ali do Viserys, né? E um deles lá é o Lionel Strong, que ele é o mestre dos sussurros. Que era tipo o Varys. Sei. Que o Varys que fica cuidando de tudo. Tem uns passarinhos do Varys e tal. O Lionel Strong tem esse papel aqui na série. Aí o Lionel Strong até fala, imagina, Rhaenyra, uma mulher... no trono de ferro. Então tem uma certa resistência. E isso mostra que vai incomodar muita gente. Mas ao mesmo tempo o episódio termina com vários lords das principais casas de Westeros se dobrando a Rhaenyra. Corlys Velaryon, né? O Velaryon é muito importante, essa família. Eles dominam todo o mar. Quais são as famílias mais importantes de... O Velaryon, que tem o Corlys Velaryon, que ele tem aqueles dreads maravilhosos aqui, branco, prateados. Os Hightower. Os Hightower. Eles são a família que era dono da cidadela ali. Sabe onde tinha os mestres? Sei. Eles são uma família muito forte ali. E eles, na verdade, são, acho que, a família mais importante depois dos Targaryen, em questão do reino. Os Lannisters vão aparecer aqui também. Eles são muito ricos. É isso que eu falei, já são ricos. Na verdade, eles estavam ali... No eles auge, ainda, né? No Game of Thrones, na verdade, eles já estavam pobres. É mesmo? Eles já não tinham mais ouro pra explorar. Tem aquela coisa deles sem pagarem as dívidas, Você não lembra que a Cersei faz um empréstimo no Banco de Ferro para trazer a Companhia Dourada de Westeros? Verdade. Quem mais? Tem... Os Baratheon também são importantes. A casa Arryn, que é inclusive a esposa do Daemon. Que o Daemon é o irmão do Viserys, que é aquele que é guerreiro e tal, né? Que já é um cara que todo mundo já ama odiar, né? Já tem esse personagem aí. É o cara que fica o vice-campeão lá da Isso. lá que ele perde no final, já fica meio puto e aquele negócio vai... Sim. Perde pro Criston Cole, que é um cara que tá chegando no rolê agora e ninguém quase que casa essa Cole. De onde esses caras vieram? Eles são tipo eles são vassalos de uma outra casa, entendeu? Entendi. Então tem todas essas coisas que a gente vai ver agora no decorrer. Normalmente uma casa poderosa tem um castelo e tem uma cidade em volta, é isso? E tem uma... Geralmente, quando você vai... O rei, ele designa, tipo, tal família vai cuidar de tal castelo, de tal terreno. Daí você vira um senhor, né? Entendi. Pra você ser um você senhor. Você cobra impostos dessas pessoas. Isso. E eles entram no seu exército. E você cuida dessa região. E aí as casas menores são as que a gente fala que são vassalas dessa casa. Então é uma casa que não... Uma casa que, sei lá, não tem terreno, né? Não tem força. Acho que o melhor exemplo pra você lembrar, e a nossa audiência, é o Jon Snow, quando ele é proclamado Rei do Norte. Sim. Aquela reuniãozinha ali são de casas vassalas dos Stark. São aliados. Os vassalos, eles estão contigo pro que der e vier. Entendi. E essa parada do juramento é algo muito sério. Então, essas casas que se dobraram a Rhaenyra, se oferecendo pra ela, né? Não pode voltar atrás. Então, só que não tinha
câmera naquela época pra gravar Era depois. a palavra, Todo né? O mundo- que eu falei? Não falei nada. todo mundo fica velho. Não falei, não me ajoelhei. A expectativa de vida era, sei lá, 35 anos. Então, a galera, aqueles caras que ajoelharam já morreram. Os filhos deles Exato. vão sentir o direito de... E a gente tá vendo um reino muito de paz no início de House of the Dragon. Tanto que tem uma piada, né? A Rhaenys tá conversando com o Corlys lá. E ele fala, isso é jeito de receber uma criança? Com a batalha, Com uma né? batalha tão poderosa assim. Ela fala, querido, esses caras não lutam há 70 anos. Não sabem nem o que é uma guerra.